A gente poderia considerar o seguinte: toda vez que nós precisamos calcular o volume, tá, usando vetores, esses vetores eles não podem ser coplanares. Tá certo? Então vamos supor que aqui seja um determinado vetor, ok? Os outros vetores que vão participar desse cálculo de volume, eles não podem, os três, estarem no mesmo plano, ok? Caso contrário, o volume desse sólido ele será zero, tá certo? Então a gente não pode ter a situação onde os três vetores estão no mesmo plano. Bom, porém, caso eles não estejam no mesmo plano, é possível de se fazer o cálculo do volume. Né? Então, como que a gente faz? Então, a gente interpreta isso daqui como sendo um paralelepípedo. Ok? Então, vamos considerar isso aqui como sendo um paralelepípedo. E, para calcularmos, então, o volume deste paralelepípedo, como que a gente vai proceder aqui? Ó? Vamos colocar essas informações aqui. Então, para calcular, a gente vai montar, os vetores seriam a parte cinza, ok? E aí a gente vai trabalhar com o cálculo agora deste volume. Então, fazendo aqui o cálculo, nós vamos ter a seguinte situação aqui. Ó. Ok? Muito bem. Para você encontrar então a altura, a primeira coisa que a gente precisa aqui é descobrir a altura do paralelepípedo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é descobrir essa altura. E como é que você calcula essa altura? A altura, né, ela é calculada fazendo o quê? O produto vetorial. Então, por exemplo, se os vetores da base forem os vetores A, os vetores B e C, por exemplo. Ok? Então vamos supor que aqui a gente tem vetor B, aqui tem vetor C. Então a altura é dada pelo produto vetorial entre B e C. Ok? Além disso, a gente tem que ter um vetor A, onde A não é coplanar com o vetor. O vetor A ele não pode ser coplanar com os vetores C e B. Ok? Então nós temos essas informações aqui. Quando a gente calcula então este volume gerado por esses três vetores, okay? Vamos só reforçar as linhas aqui. Então, o que nós vamos ter lá? Reforçando as linhas. Então, quando a gente calcula este volume, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter o quê? Primeira coisa, calcula o produto vetorial de B e C. Tá, calculando isso daí. Como que é dado o volume? Então, o volume ele seria o quê? A área da base, ok? Essa daqui seria a nossa base, área da base vezes altura. Tá? Então, quando a gente vai escrever o volume disso daqui, a gente faria o quê? Volume é igual vetor A, que multiplica o quê? Vetor B, vetorial C. Então, isso daqui seria a fórmula que a gente usa pelo volume. Lembrando que esse produto aqui é o produto vetorial e esse produto é o produto escalar. Então, essa é a ideia do cálculo de volume. Então, para isso, a gente precisa ter as coordenadas dos vetores, para que a gente possa fazer esse cálculo. Okay? Então, vamos pegar aqui três vetores para que a gente possa calcular isso daqui, esse produto misto. Isso aqui é chamado de produto misto, ok? Então, vamos calcular esse produto misto aqui. Muito bem, então pegando aqui as coordenadas do vetor, nós vamos ter o seguinte enunciado no nosso problema. Então, o enunciado é o seguinte: utilize o produto misto para mostrar que os vetores, aí nós já vamos colocar os vetores a seguir
determinam um paralelepípedo e calcule o volume do paralelepípedo. Ok? Então, os vetores que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos chamar de A, B e C. E aí, o primeiro deles nós vamos chamar de A. Então, ele vai ser dado por, vamos colocar uma setinha aqui, 5, 2 e 1. Ok? Então, esse aqui seria o A. O vetor B seria 2, 0, 3. E o vetor C, 5, 1 e 1. Ok? Muito bem. Vamos então à primeira coisa, né? Vamos imaginar aqui como que a gente vai calcular o volume. Então, o volume vai ser dado pelo módulo de A escalar B vetorial C. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse volume aqui. Não importa a ordem que você faça isso daqui. Você pode fazer A escalar B vetorial C. Você pode fazer, por exemplo, B escalar A vetorial C. Ok? O sólido que você vai obter, ele vai ser o mesmo. Tá? E é um sólido parecido com esse que nós indicamos aqui na figura. Vamos começar então por B vetorial C. Então, como é que a gente calcula B vetorial C? Quando a gente vai fazer lá a conta do B vetorial C, a gente coloca IJK, ok? E aí a gente vai pegar e escrever as coordenadas primeiro de B e depois de C. Tá? Então, 2, 0, 3, 5, 1, 1. I, J, 2, 0, 5, 1, ok? E aí vamos calcular este determinante. Calcular o determinante, usando a regra de Sarrus, a mesma ideia. Então, fazendo este cálculo aqui, vejamos como é que fica isso. Fazendo o cálculo aqui, nós temos 0, 15J, 2K. Fazendo a volta, menos 2J, menos 3I e 0. Ok? Então, o B escalar C, como que ele vai ser descrito? Então, menos 3I mais 13, né? Porque a gente fazer 15 tira 2, 13J mais 2K. Tudo bem. Então, esse vetor ele pode ser escrito como menos 3, 13 e 2. Ok, agora vamos pegar o vetor A e fazer A escalar B vetorial C. Então, copiando o vetor A, que é dado por 5, 2 e 1. Então, agora nós vamos fazer A escalar B vetorial C. Ok? Bom, 5, 2 e 1. Três negativos, 13 e 2. Ok? A gente faz o produto escalar. Primeiro elemento pelo primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo e terceiro pelo terceiro, somando os resultados. Menos 15 mais 26 mais 2. Ok? Então, somando isso daqui, nós vamos ter 28, tira 10, dá 18, tira 5, fica 13. Ok? Então, nosso volume aqui, a gente põe esse UV, que seriam unidades de volume.
Então aqui nós já calculamos o volume formado, né, quando a gente usa esses três vetores A, B e C indicados aqui, ok? Então, o volume desse paralelepípedo é igual a 13 unidades de volume.